mundo! Este é mais um Curta Historizando e hoje a gente vai falar do Pacto Colonial ou exclusivismo metropolitano ou exclusivo metropolitano ou exclusivo colonial. Meu Deus, é muito nome para uma coisa só. E a gente vai entender justamente o porquê dessa situação toda. Mas antes disso, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Se você não sabe, lá no Instagram tem um perfil agora dedicado exclusivamente pro Historizando, que é o @historizandotati. E eu conto com o apoio de vocês para justamente a gente crescer também no Instagram juntos, porque eu vou produzir conteúdo de história para vocês lá no Instagram também, então segue e me dá uma moral. Aproveita, se você não é inscrito, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade por aqui. Falando então desse famoso Pacto Colonial, primeiro vamos entender por que esse nome não é lá muito bom. Seguinte, pacto pressupõe um acordo entre as duas partes, então a gente faz um pacto. E no caso, a colônia não estava muito afim, então, de fechar essa exclusividade junto à metrópole. A gente vai dar ênfase, é claro, aqui nesse vídeo, ao caso Portugal e Brasil, ou Portugal e a colônia brasileira naquele período, mas você pode colocar aí outros aspectos coloniais envolvidos nessa questão. Claro que tem algumas exceções, por exemplo, na América Inglesa a gente não tem essa exclusividade tão forte assim, e tem um vídeo muito legal aqui no canal sobre a América Inglesa. Já vou colocar nos cards para vocês, porque eu me orgulho desse vídeo e tá alcançando visualizações aí estrondosas, já passou de 50 mil. Mas enfim, voltando a essa questão do Pacto Colonial, vamos agora chamar de exclusivismo metropolitano. Em alguns lugares aparece exclusivo metropolitano ou até mesmo exclusivo colonial. O importante aqui é entender que essa exclusividade parte então de uma exigência da metrópole e não necessariamente desse comum acordo, por isso que Pacto Colonial fica feio. Nesse mesmo período, a gente tem o antigo regime acontecendo na Europa e esse antigo regime traz um sistema econômico chamado de mercantilismo. O mercantilismo tem como base a intervenção do Estado na economia e também o acúmulo de capitais. Por isso que todos os estados nacionais que conseguissem conquistar colônias acabavam impondo essas questões do exclusivismo metropolitano nas colônias justamente para contribuir com esse sistema econômico que é o mercantilismo. E não é à toa que tanto Portugal quanto Espanha, ao chegar à América, uma das primeiras coisas que eles vão verificar é se tem metal precioso ou não. A Espanha teve um sucesso imediato e já começou a explorar bastante as colônias da chamada América Espanhola, explorando então o metal que é a prata e o ouro. Já o Brasil não foi lá daquele jeito, mas conseguiu começar a explorar e acumular com o Brasil primeiramente, depois a cana-de-açúcar e aí o ouro. Como você sabe muito bem, aluno Historizando já sabe que tem lista aqui de colônia, de Brasil colônia, para acompanhar melhor todo esse processo. Logo, o mercantilismo vai influenciar bastante a esse conjunto de regras que vai então incluir a palavra exclusivo como base, como regra para a relação entre metrópole e colônia. Um dos maiores desejos da metrópole com essa relação de exclusividade é justamente que apenas a metrópole poderia comercializar produtos manufaturados com a colônia, então só a metrópole pode vender produtos para a colônia e ao mesmo tempo só a metrópole pode comprar os produtos vindos da colônia. Dessa forma, essa tal exclusividade faz com que a coroa, no caso, na época, lucrasse duas vezes. Lucra vendendo produtos para a colônia e lucra comprando esses produtos aí mais baratos da colônia. Assim, esse formato desse exclusivismo vai beneficiar bastante a metrópole. E não pense você que existia uma única forma de funcionar esse exclusivismo, porque existia o arrendamento, existia a exploração direta, né, pela coroa, então a coroa explorando e controlando diretamente essas questões comerciais,
E existia também a criação das companhias de comércio. Essas companhias de comércio tinham então a autorização da coroa para então realizar esse tipo de comércio que é exclusivo. Acho que exclusivo vai ser a palavra que eu vou falar mais nesse vídeo inteiro. Eu não vou nem fazer a conta. Agora, falando de Portugal e Brasil, uma das coisas que acontece é que Portugal não vai ter recursos suficientes para então bancar essa questão da exclusividade. Porque mesmo Portugal sendo pioneiro nas expansões marítimas, e se você não viu o vídeo de expansão marítima, eu vou deixar aqui nos cards para entender um pouco mais desse pioneirismo português. Então, mesmo eles sendo os primeiros e mesmo eles conseguindo conquistar regiões coloniais como o Brasil, eles não vão ter condições de controle, de fiscalização como eles gostariam. E por isso vão acabar abrindo concessões. O maior exemplo é a dependência que Portugal tinha com relação à Holanda. A Holanda tanto transportava sal e vinho portugueses, como também tinha relações aí de transporte com relação ao açúcar brasileiro. Eu acho que você já ouviu falar disso, mesmo porque aqui no canal tem um vídeo das invasões holandesas que tem aí relação direta com essa dependência entre Portugal e Holanda. Ao longo do século XVII, o crescimento das relações entre Portugal e Inglaterra também fizeram com que as concessões existissem. Então toma muito cuidado, porque a gente acha que quando a gente lê lá exclusividade, pacto colonial, a gente acha que é algo rígido, que é algo concreto, que é algo altamente fiscalizado, que não tem jeito, não passa ninguém, só português. Pois é. Tá enganado, porque na história, não só na história, né? Na vida, o que existe nesse mundo de exceção, essas oscilações inclusive geraram períodos de certa liberdade, como entre 1530 e 1571. Não é à toa que existem invasões também nesse período. Se você não viu o vídeo de invasões estrangeiras voltados para as invasões francesas, aconselho você a ver. Mas com o período da União Ibérica, que também tem vídeo aqui no canal falando da União Ibérica lá nas invasões holandesas, esse período vai causar certas restrições, principalmente porque, corta a relação com a Holanda, então há restrições aí nessa questão do comércio e por isso o exclusivismo vai funcionar mais forte na União Ibérica. Mais forte assim, né? O trono é espanhol, então exclusivo mesmo, acabava não sendo. A partir de 1649 é criada a Companhia Geral do Comércio do Brasil. Lembra que eu disse que a coroa poderia então ceder essa questão de exclusividade para a Companhia de Comércio? E ela faz isso com 36 navios dessa companhia que, em troca de uma fiscalização maior dessa exclusividade, eles tinham o monopólio de alguns produtos, da importação de alguns produtos como vinho, azeite, bacalhau e farinha. Essa companhia de comércio de 1649 vai auxiliar na vigilância aí desse exclusivismo metropolitano. E essa companhia de comércio deu tão certo que em 1694 ela acaba se tornando um órgão governamental. Mas não pense você que essa fiscalização vai acabar com todas as concessões. Nada disso, porque em 1654 existiu um tratado com a Inglaterra que permitia à Inglaterra de negociar produtos com a colônia brasileira. É claro que não poderiam ser os mesmos produtos que a companhia de comércio tinha um monopólio. Olha que louco, a gente achando que só Portugal podia fazer tudo o que queria aqui na colônia brasileira, mas na verdade muita gente trocava ideia com os colonos aqui no Brasil. Então tomem muito cuidado de achar que tudo é regra e que nada é exceção. Em 1765, o Marquês de Pombal resolve então acabar com todas essas alianças envolvendo a Inglaterra, não só no Brasil, mas também em Portugal. E é por isso que ele cria companhias de comércio para estimular esse comércio, mas ao mesmo tempo coloca a Inglaterra para escanteio. Essas companhias de comércio são as do Grão-Pará e Maranhão e Pernambuco e Paraíba. Para saber mais sobre o Marquês de Pombal, é claro, tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar a playlist de colônia inteira nos cards para você acompanhar melhor e para entender melhor esse curta historizando.
Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum assunto especial que quer aqui no Curta Historizando, já deixa um comentário. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Já curte esse vídeo para dar aquela moral e segue as redes sociais do Historizando para ajudar a crescer cada vez mais. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Agora, falando